Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante pensador e líder político guerrilheiro. Tá? Estaremos falando hoje sobre Ernesto Che Guevara. Che Guevara nasce no ano de 1928 e vem a falecer no ano de 1967, então com somente 39 anos de idade. É um argentino que nasce na cidade de Rosário, percorre boa parte dos países da América Latina e participa da Revolução Cubana. Vem a falecer, no entanto, na cidade de Santa Cruz, na Bolívia, na região rural, no meio da mata. Ele foi capturado e depois executado pelo exército boliviano, conjuntamente com apoio norte-americano. Mas voltemos às suas origens. Este argentino, ele vem da classe média. Os seus pais na Argentina eram classe média. Se for ver as fotos da residência dele, é uma casa muito bonita com um padrão financeiro bom. E o Che, ele é o primeiro de 5 filhos. Ele foi casado, por sua vez, 2 vezes. A primeira vez, casou-se com Hilda Gadea, em 1955 até 1959. Tá? E a segunda vez com Aleida March, 1959 até o seu falecimento, 1967. Somando todos os filhos que o Che Guevara teve, temos um total de 5 filhos. E a sua formação, quem é Che Guevara? Primeiramente, ele é médico, sim. Tá? Em junho de 1953, na Argentina, ele se formou em medicina. Também fotógrafo. Não no sentido de ter feito um curso, de trabalhar como fotógrafo, mas de ter feito várias fotografias, tá? Retratando a América Latina e as coisas que ele conhecia. Então, ele é fotógrafo, também jornalista, escritor, tá? Político, guerrilheiro. E depois da Revolução Cubana, ele atuou como ministro da Indústria e também como presidente do Banco Central de Cuba, aonde se mostrou inepto, tanto para um cargo, tanto para o outro. Se fala muito na sua viagem pela América. Normalmente, se ignora a viagem do ano de 1950, que foi a primeira viagem, muitas vezes esquecida por comentadores, mas a primeira viagem dele se deu no ano de 1950, e foi uma viagem pelo interior da Argentina, em uma bicicleta na qual ele instalou o motor, então uma bicicleta motorizada. A segunda viagem, que se tornou famosa, virou livro, virou filme, é do ano de 1952. E aí, nesta segunda viagem, ele passa por vários países da América Latina com uma moto, tá? E levando na garupa o seu amigo Alberto Granado. Em 1953, e também pouca gente fala dessa, houve uma terceira viagem pela América, desta vez de barco. Em 1954, Che Guevara se encontrava na Guatemala e havia um governo de esquerda à frente do país. O presidente se propunha a empreender algumas reformas dentro da pauta da esquerda. Mas esse presidente foi derrubado e com o apoio da CIA, intervenção dos Estados Unidos da América do Norte na política interna da Guatemala. Isso veio mexer profundamente com o Che Guevara. A partir daí ele começou a desenvolver um verdadeiro ódio contra o imperialismo norte-americano. Ele não viu o imperialismo da União Soviética, ele viu o imperialismo norte-americano. Desejava acabar com isto e entendia que a única forma de acabar com isso era com a luta armada. Então essa experiência ocorrida no ano de 1954, a derrubada do presidente da Guatemala, a partir de um golpe de Estado, financiado pelos Estados Unidos da América do Norte, com a presença da CIA, foi fundamental nas convicções políticas do Che Guevara. Em 1956 ele se encontrava na cidade do México, quando ele conheceu ali os irmãos Castro.
o Raul e o Fidel, que eles vinham de umas tentativas de não muito sucesso em Cuba para tentar derrubar o então governo, e se propunham a retornar a Cuba para empreender uma revolução. Precisavam de um médico. E o Che Guevara se junta ao grupo. Ele, o Raul, o Fidel e outros entram num barco e viajam da cidade do México para Cuba no ano de 1956, para começar então a Revolução, que há de terminar em 1959 com a vitória. O grupo do Che Guevara, do Raul e do Fidel Castro conseguem, através de lutas de guerrilha, derrubar o governo. E o Fidel e o Raul entram triunfalmente na cidade de Havana, a capital de Cuba. Primeiro, Che Guevara. Ele entra no dia 2 de janeiro. Depois, o Fidel Castro, que há de entrar na cidade de Havana no dia 8 de janeiro. Ora, um pouco antes, no dia 1º de janeiro de 1959, o então presidente de Cuba, o Fulgêncio Batista, ele fugiu para a República Dominicana, levando tudo que ele podia de valor, tá? Os recursos do Banco Central, do Tesouro de Cuba, ele levou com ele e foi embora. Aliás, gente, se você está gostando, deixa o teu comentário aqui no vídeo, e se não for inscrito, se inscreve no canal para você saber as novidades aqui sobre filosofia e temas afins. 2 vídeos novos por semana. E muitos vídeos aí no canal divididos em playlists. Mas vamos lá. Estamos em 1959, tá? E de janeiro, que é quando eles tomam a cidade de Havana e a ilha de Cuba, de janeiro a junho, nesses 5 meses, o Fidel Castro põe o Che Guevara à frente de uma prisão, a prisão de La Cabaña, tá? E lá vai haver o julgamento em tribunais revolucionários, por meio da assim chamada justiça revolucionária, dos colaboradores do governo anterior. E alguns vão ser condenados à morte. E aí os números variam. Se fala em execuções sumárias de 55 a 105 pessoas. Então, oficialmente, Che Guevara é responsável pela execução de 55 a 105 pessoas, enquanto esteve à frente, de janeiro a junho de 1959, da prisão La Cabaña. Esses julgamentos eram formados por 3 pessoas. Era o Che Guevara e mais 2 julgavam ali sumariamente. Agora, há comentadores do período que afirmam que o Che Guevara foi responsável por um número muito maior de mortes, assassinatos, variando as centenas, né? Mas, com as devidas proporções, veja, nós não podemos falar em milhões em uma ilha como Cuba, ao contrário do que de fato ocorreu na União Soviética ou na China comunista, mas muitas mortes realmente ocorreram na ilha de Cuba. E muitas mais poderiam ter ocorrido mundo afora, porque no ano de 1962 ocorreu a crise dos mísseis cubanos, que envolveu diretamente a União Soviética, que havia instalado mísseis em Cuba, e os Estados Unidos da América do Norte, que não concordaram com isso. Depois que americanos e russos chegaram a um acordo e os mísseis foram desinstalados, o Che Guevara foi entrevistado, e ele falou que se dependesse dele, se ele tivesse o poder do controle daqueles mísseis, ele teria disparado todos nos Estados Unidos, porque destruir o imperialismo norte-americano valia a pena uma terceira guerra mundial, valia a pena uma guerra nuclear. O número de mortes não importava, desde que se conseguisse destruir o imperialismo norte-americano. Olha que grande herói, não? 1962. Aliás, foi ele o responsável pelas negociações com a União Soviética, Cuba e União Soviética, para a instalação desses mísseis em Cuba. Em 1965, alguns comentadores dizem que ele já era persona não grata pelos irmãos Castro,
que estava atrapalhando mais do que adiantando o governo de Cuba. Em 1965, o mundo não sabe mais aonde está Che Guevara. Ele some do radar, desaparece. Na verdade, ele deixou Cuba. E ele foi primeiro para o Congo, onde tentou implantar uma guerrilha, tá, e tomar o governo do Congo, na África. Não conseguiu. Posteriormente, ele vai para a Bolívia, lá chegando em 1966, e passando antes pelo Brasil, passou disfarçado pelo Brasil, tá? Foi recebido até e apoiado por alguns brasileiros conhecidos, comunistas da época. Então, no ano de 1966, ele chega na Bolívia, mas um ano depois, no dia 8 de outubro de 1967, ele é capturado pelo exército boliviano, com o apoio das forças norte-americanas. E no dia seguinte, 9 de outubro, ele é executado. E mataram ele, evitando atirar aqui na região da cabeça, para que parecesse que ele havia morrido durante um confronto com as tropas do exército boliviano. O corpo foi apresentado ao público e depois sumiram com o corpo. Ele só foi aparecer novamente em 1997, quando um dos oficiais que participou da operação revelou onde o corpo tinha sido enterrado, junto com outros guerrilheiros. Descoberto o corpo, este foi enterrado com honras, tá, em um mausoléu construído especialmente para isso, em Cuba, numa cidade na qual o Che Guevara tinha sido responsável por uma gloriosa vitória durante a Revolução de Cuba. Bem, o Che Guevara, em relação às suas ideias, tá, porque veja, a vida dele é um fracasso, tá? Em Cuba, ele conseguiu a vitória, beleza. Mas em grande parte, temos de pensar na presença dos irmãos Castro, segurando e orientando ele. Em Cuba, os Castro eram cubanos. O Che Guevara era argentino, mas os Castros eram cubanos. Quando ele chegou no Congo, ele era um estrangeiro. Quando ele chegou na Bolívia, ele era chamado de gringo, tá? Ele era um estrangeiro, não conhecia a realidade nem do Congo, nem da Bolívia, e não sabia lidar adequadamente com as pessoas, como também não sabia lidar adequadamente com as pessoas em Cuba. Só que tanto no Congo, tanto na Bolívia, faltou, tá, alguém local que pudesse interceder, como ocorreu em Cuba, onde você teve a presença dos Castro, que ali equilibraram a personalidade do Che Guevara durante a guerrilha, mas faltou essa figura dos Castro, tá? Tanto no Congo, tanto na Bolívia. Faltou um guerrilheiro lá, originário do Congo, um guerrilheiro, tá, originário da Bolívia, com uma boa aceitação local e que pudesse equilibrar alguns traços de personalidade não muito agradáveis do Che Guevara. Daí, em parte, a explicação do seu fracasso. E com relação a ocupar cargo de ministro da Indústria, presidente do Banco Central, ele nada sabia sobre isso. Suas políticas foram ineficazes. Então, esse cara só veio acumulando fracasso. Fora a questão da guerrilha urbana exitosa em Cuba. Bem, vamos pensar aqui. O que entendia o Che Guevara? Ele mantinha o entendimento sobre a necessidade de se manter uma atitude anti-imperialista. E o imperialismo, ele pensava nos Estados Unidos da América do Norte. Ele não pensava na União Soviética, tá? Então, deveria se confrontar com esse imperialismo norte-americano. Destruir este imperialismo norte-americano. Então, ele defende para isto a luta armada para implantar o socialismo. Ele é completamente contra o capitalismo. Ele defende que essa luta armada se dê por meio da luta de guerrilha, tá, com a participação de operários e também camponeses. E o Che Guevara defende que a revolução não pode ficar restrita a um único país, não. Ela tem que se expandir.
ele defende a internacionalização da Revolução Socialista para erradicar de vez 3 coisas. Tá? O socialismo, quando ele se espalhar pelo mundo todo, ele há de erradicar a pobreza, a miséria e a fome. Bacana, não, gente? Vamos acabar com a pobreza, a miséria e a fome. E ele é responsável, tá, pela morte de grande número de pessoas, como eu falei lá no início. Oficialmente, quando estava à frente lá Cabanha, os números variam de 55 a 105 execuções sumárias. Agora, de pessoas supostamente contrárias à Revolução ou que participaram do lado do governo anterior. Mas o número de execuções, segundo alguns comentadores, é bem maior do que este. Tá? Chegando a centenas, há quem fale em mais de 1.500 mortes, tá? No todo durante o período revolucionário. Tudo bem, gente? Então, olha, vou aguardar para ler o seu comentário aqui no vídeo. Deixa então o seu comentário. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.